Para senhores, beleza, Alex? Estão aí para mais um vídeo. Pô, não se tratou com a cabeça do Boca, mas só porque eu gosto. Pra mim não faz diferença, né? Eu sou palmeirense. Então, assim, qualquer time que o Palmeiras pegar, eu vou torcer contra, né? Claro. Mas eu gosto do Boca também. Acho, inclusive, Palmeiras e Boca aí a maior rivalidade das Américas. Né? Acho que entre times de países diferentes da América do Sul, não sei se é uma rivalidade maior do que Palmeiras e Boca. Posso estar errado, mas não vejo assim, são times, não só porque são times tradicionais em Libertadores, mas quando eles se enfrentam, realmente é um jogo um pouco diferenciado. Se bem que talvez a última vez não tenha sido tão, mas ali, vamos dizer, se pegar nos anos 90 e tal, Palmeiras e Boca era pegada até mesmo em outros torneios, não só necessariamente em Libertadores. Então eu vou fazer um vídeo aqui contra algumas posições aí do Rica Perrone, né, que eu não concordo com algumas posições dele. Em relação ao que ele vem dizendo, seja no que se refere a algumas posições do Felipe Neto, e não exatamente porque eu concordo com o Felipe Neto, mas porque eu acho que a visão dele está um pouco equivocada, e mesmo em relação a alguns outros temas. Então vamos começar aqui. Felipe Neto e a vacina. Ué, a grande questão é se o Felipe Neto pode falar sobre vacina ou não. E eventualmente também a discussão acaba pendendo para a questão sobre o que a imprensa poderia falar ou não e tal. Mas aí você cai na questão sempre da investigação. Né? Mas compete à imprensa ou compete às instituições que possuem credibilidade. Mas aí que está. A imprensa, eventualmente, ela pode falar de alguma coisa e ela é credibilizada, vamos dizer, para isso, porque ela investiga. Tá, mas então se outra pessoa não for jornalista e investigar a sério e ter a sua opinião baseada, nesse caso em relação à vacina, em documentos ou em instituições que tenham algum tipo de credibilidade, essas pessoas não podem, eventualmente, as pessoas que fizeram essa investigação e não sejam jornalistas, elas não podem falar sobre esse tema? Não é liberdade de expressão? Ah, mas não compete, já vamos tratar sobre isso. Não, mas não compete a ele. Ué, mas peraí, é o critério de investigação? Então por que ele não pode falar? Se o critério é investigativo, no critério investigativo não faz sentido. Por esse argumento, não. Se o jornalista faz uma investigação e pode falar sobre o tema, a pessoa que não é jornalista e faz uma investigação com base em instituição de credibilidade, nesse caso de saúde, faz uma investigação e ela não pode falar sobre o tema só porque ela não é jornalista. Então, assim, eu posso não concordar com o que o Felipe Neto diz ou algumas coisas que ele faz, mas assim, ele não ter o direito a falar sobre isso, mas não compete. Se não compete a ele, inclusive, no final não é nenhuma questão legislativa, é uma questão moral que a gente está discutindo aqui. Será que uma pessoa que não é jornalista deve falar sobre um tema do qual ou sobre o qual eventualmente ela entende? Ah, não, hoje virou bagunça. Não virou bagunça só por causa disso. Virou bagunça não porque as pessoas obviamente são necessariamente incompetentes. O Brasil muitas vezes virou bagunça porque as pessoas também têm má fé. E porque tem corrupção, entre outros problemas. Em algumas situações por incompetência. Porque a pessoa não sabe ali fazer exitosamente ou adequadamente um determinado serviço, um determinado trabalho. Então, essa questão eu concordo em parte, porque mesmo a pessoa que tem uma especialidade em determinado trabalho, ela não pode falar nada sobre outro tema. Então, assim. Mas é isso aí. Só jornalista pode falar de vacina? Você diz que fala dos temas que não são futebol, mas eventualmente, eu imagino que o Rica Perrone quis dizer isso. Ah, mas eu aqui falo de temas generalizados e tal, mas eu investigo. Pô, mas peraí. Se o critério de investigação, Felipe Neto também pode. Então, a partir desse argumento que, na minha opinião, foi superado, você agora vai para um outro negócio. Não compete a ele, ou porque ele não é jornalista, ou porque ele não tem especialidade em saúde, em ciências da saúde. Mas aí eu falo, pô, mas peraí, um cidadão que não tem especialidade em nenhuma dessas duas áreas, poxa, mas ele não pode falar nada a respeito? Ah, mas ele não pode falar publicamente. Calma, vamos chegar lá. Se Felipe Neto também investigar o tema, com base em instituições de saúde, nesse caso públicas, instituições públicas ou privadas, credibilizadas para isso, ou credenciadas, ou críveis para isso, ele não pode falar, pelo critério de competência, pelo critério de pesquisa ou de investigação, não é um argumento válido. Ah, mas eu investigo. Tá, o Felipe Neto pode investigar também. E além de tudo, aí um outro argumento que eu vou trazer também a seguir, seria de que o Felipe Neto, ele,
como eventualmente ele tem um alcance para muitas pessoas, ele pode ser utilizado como um veículo. A grande questão é se você vai questionar se ele está certo ou errado. Eu discordo, acho que você tem que focar realmente também na veracidade da informação. Não, mas não importa que ele está certo, importa que ele não pode falar, pô, mas peraí, se ele estiver certo. Não, mas não pode falar, não, a questão da competência nós vamos trabalhar. Mas você tem que verificar a veracidade da informação também. Eu até esqueci o que eu queria falar, mas eu vou falar a seguir de qualquer jeito. Base de instituições de credibilidade, credenciados ou críveis, ele não pode falar do tema mesmo assim. Ele tem que ser jornalista para poder falar sobre isso, né? Sim, na questão de que o Felipe Neto ele atinge uma grande gama, uma grande quantidade de pessoas. Então, é muitas vezes melhor, até porque é mais fácil ele falar do que outras pessoas. Mas eventualmente o Felipe Neto se acha que ele acha que ele tem que falar sobre o tema, que ele é o salvador. Não, ele sabe muito bem que ele não está falando para o mundo inteiro. Ele sabe que ele está falando para, no máximo, se assistirem o vídeo dele sobre se ele falou ou alguma coisa de Covid, ou se ele fez um tweet sobre Covid. Ele sabe que no máximo, acho que ele vai atingir, vamos dizer, 30 milhões de pessoas. E eventualmente alguém depois vai replicar essa informação. Então, assim, ele não, a princípio não vai falar para 200 milhões de habitantes brasileiros, tirando pessoas que não poderiam entender, ou por deficiência, ou porque são recém-nascidas. Não sei quantas milhões de pessoas. Então, assim, talvez a maior parte do Brasil não vai assistir o Felipe Neto falando sobre vacina, ou ler um comentário do tweet, de Twitter, ou de qualquer outra mídia social, dele falando sobre a vacina. Então, assim, como ele é o Salvador, ele sabe qual é o tamanho do público dele. Salvador. Tá, ele tem jornalista para falar sobre isso. Mas ele é ator. Eu até diria que ele não é exatamente ator. Talvez seja uma das funções principais dele, eu não sei o que o Felipe Neto é. Mas não só, ele é um comunicador mirim, um comunicador infanto-juvenil. Né? Um comunicador juvenil, um comunicador para jovens, adolescentes. É isso que ele é. Ou seja, e até por ser comunicador ele pode falar, embora não seja jornalista, até onde eu sei. Eu acho que ele não é formado. E se ele fosse formado, pior ainda, porque daí, tudo bem, ele é jornalista, ele tem autoridade, mas o meu argumento seria para pessoas que não são jornalistas. Mas não compete a ele falar. Aí entra um outro problema. Tudo bem, pode até também não competir a ele falar. Mas assim, compete a eles por notícias sobre tema importante. Aí você, como o tema é importante, você pode usar qualquer meio emergencial. Aí tem problema. Só que então, aí eu poderia eventualmente estar dizendo que se fosse um tema que não tem tanta importância, então, se fosse eventualmente um tema que não tem tanta importância, eu não poderia falar. Então, eventualmente, se o tema é importante, aí eu posso falar, porque claro, numa situação emergencial, eu não sou policial. Se bem que daí a lei me permite, mas vamos supor. Numa situação de crime eu poderia pegar o criminoso. Mas que seja, então, para emitir uma notícia importante. Eu não sou um jornalista, mas tenho aquela informação em primeira mão, não tenho como falar com um jornalista ainda. Vou lá e exponho. É errado. Se eu não sou jornalista, eu posso falar. A grande questão aqui é a importância do tema. E a emergencialidade. Nesse caso, há uma certa emergência. Então o Felipe Neto tem autoridade para falar. Ainda mais baseado em instituição de credibilidade. Se ele usar isso como fundamento, seja ela pública ou privada. Então assim, mas é a Anvisa. Como a Anvisa? Você tem que ver qual é o fundamento do argumento do Felipe Neto. Qual é o argumento de autoridade que ele eventualmente vai usar. Também até poderia concordar que ele não pode falar do nada. Mas se ele usar argumento de autoridade, não tem problema nenhum. Ainda mais em tema importante. Você pode, de repente, questionar temas que não são tão emergenciais ou importantes. Se ele pode falar, não estou dizendo que eu vou seguir a orientação do Felipe Neto, não. Ou de quem quer que seja. Estou dizendo... porque até de orientações públicas, eventualmente, eu poderia discordar. Mas estou dizendo, às vezes um tema não importante, você vai dizer, não, aí só o jornalista pode falar isso. É um pouco mais argumentável. No caso da vacina, talvez o Rica Perrone esteja errado, justamente pela importância do tema. Porque você não tem que mais verificar a competência de quem está falando, você tem que verificar a emergencialidade da situação. A emergência da situação. Ora, mesmo emergência, mesmo que não me compita fazer algo, eu posso fazer. No caso do criminoso, se eventualmente eu prender o criminoso e a polícia não prender, porque não tem polícia perto naquele momento, se eu prender em flagrante, eu posso fazer isso. Mas tudo bem, você vai dizer, mas a lei permite. Mas em situações de emergência, em relação ao jornalismo também. Se o Felipe Neto considerou, e parece que seja uma situação relativamente emergencial, a questão da vacina, ou pelo menos na cabeça dele e talvez ele tenha razão. O Felipe Neto tem razão nessa questão. E sem querer defender o Felipe Neto. Só estou defendendo qualquer pessoa que queira falar sobre qualquer coisa. Talvez em temas de menor importância você tenha um argumento um pouquinho mais forte para defender que os não jornalistas ou as pessoas que não investigam não podem falar nada a respeito. Agora, se o cara tem uma informação
de certa forma, confidencial. Ou não confidencial, mas que só ele saiba. Ele não analisou essa notícia por todos os viés, então ele talvez não entenda totalmente. Mas alguma parte dela ele já pode falar. Ele não vai falar, se ele tem a informação. Se for especulação, ele também vai ter que dizer isso, mas se não for especulativo, uma coisa que ele viu a olho nu, eventualmente vai deixar de falar só porque não é jornalista, ou porque não investigou todas as facetas do fato. Né? Ele vai narrar o que ele viu. Tá, eu posso fazer. Muitas crianças e adolescentes não vão assistir, por exemplo, jornal, ou não vão apenas escutar os pais, ou não entendem do tema, ou não vão falar sobre isso com seus filhos, os pais, né, no caso. Até também, às vezes, até por não entenderem. Ou por não vão entender o pai, não vão entender a notícia, e de repente entender um pouco o Felipe Neto. Ou porque não vão assistir jornal porque o jornal às vezes é uma coisa entediante, uma coisa chata, mas daí o vídeo do Felipe Neto ele vai assistir. Pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia interessante. Mas Felipe sabe que ele não fala para o mundo inteiro. Nem para todo o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, ou que seja, 210. Né? E ele fala, o Felipe Neto fala, sei lá, para 30, não sei quantos milhões de inscritos ele tem, que seja 40, ou que seja até mais do que isso, ou um pouco menos do que 30. O público dele ainda é um público, não digo nichado, é um público, como eu posso dizer, é um público que é um grupo grande de pessoas. Né? E ainda ele só vai se fazer mais ouvido na internet, ele é forte, vamos dizer, na internet, em muitos outros meios ele não é tão forte, então assim... Mas não que ele não tenha também força nenhuma. Mas ele se considera não, mas aí a quantidade de pessoas que ele atinge é uma coisa que eventualmente pode ser importante para determinado tipo de ideia ou para determinada ideia específica. Então, pode, se for emergencial, pode. Mas Felipe Neto se acha o salvador. Eu não sei qual, entre aspas, o nível talvez de soberba ou arrogância do Felipe Neto, ou mesmo se ele tem isso. De qualquer forma, ele não vai falar para 200 milhões de brasileiros. E muito menos para não sei quantas bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, Salvador, eles consideram Salvador porque ele tem eventualmente a notícia sobre a vacina e tal. Depende da fundamentação dele. Então, eu discordo. Eu acho que tem que se focar, assim, mais na questão da veracidade da informação também. O não compete é relativo. Poderia não me competir numa informação confidencial que eu tenho, só porque eu não sou jornalista. Mas, eventualmente, se eu falar isso para alguém, pode ser uma informação útil. Mesmo que eu não seja nenhum grande investigador, nem jornalista e nem eu pertença a determinada instituição que possa falar com mais propriedade sobre determinado tema, seja na questão de segurança, uma instituição de segurança, na questão da saúde, uma instituição de saúde, numa questão jurídica, uma instituição jurídica, e assim sucessivamente. Então, mas então, um argumento talvez do Rica Pena, todo mundo pode fazer tudo. Então isso vira uma bagunça. Mas ao mesmo tempo é liberdade de expressão. Só vira uma bagunça se o cara eventualmente falar, tá fazendo uma mentira, e isso acaba influenciando mal alguém. Ou pelo menos às vezes um raciocínio errado, pode influenciar e tal. Diz o Rica Perrone, então vira bagunça. Não, porque então tem que se ver. Tem que se verificar, por exemplo, a simplicidade da atividade. Expor notícias a pessoas que podem fazer isso sem serem jornalistas. Às vezes até porque a atividade é fácil. Sim, tem também o critério da facilidade da atividade. Por exemplo, realmente, numa profissão em que você precisa de um grau de especialização maior, eu não posso fazer, eu não posso ser um cirurgião. Agora, eventualmente falar uma informação... Não, mas tem que ser jornalista. Mas eles têm especialidade em apurar informação. Às vezes o cara viu a olho nu. Ele sabe melhor do que o jornalista. E às vezes não tem jornalista perto. Ele não vai usar a rede social para alguma coisa. Então comentaristas, por exemplo, de futebol só podem opinar sobre o jogo. Eles não podem, por exemplo, opinar sobre bastidor, porque eventualmente eles não pesquisam. Porque daí ele ia estar fazendo a função de jornalista e ele não está mais no clube. Um ex-jogador. O jogador, esse clube está... Depende, até jogou no clube, esse clube eventualmente aconteceu uma informação de bastidor. Só ele ficou sabendo, mas ele não é jornalista. Ele só está ali para comentar o jogo. E às vezes alguns comentaristas falam de algum tipo de bastidor. E não só especulam, falam às vezes coisas que ocorreram realmente. Ou seja, até eles têm fonte. Então, assim, você tem que verificar também a facilidade da atividade. Além de se verificar se o tema que ele está falando é emergencial. Emergencial é facilidade de atividade. O jornalista, qualquer um pode ser realmente. O cirurgião talvez não é todo mundo que pode ser. Já falar informação... mas é bom você ser uma pessoa especialista em jornalismo? Tá.
Mas se eventualmente não tiver, como eu falei, numa região determinada, ali um jornalista e tal, a pessoa sem jornalismo ela vai ter que apurar um determinado fato. Ou porque ela vai ter que investigar, ou porque ela viu o fato e agora ela vai narrar na rede social. Ela vai gravar um vídeo para eventualmente alguém, de repente até depois algum jornalista fazer uma matéria sobre o vídeo. Né? Não, nem porque teve a oportunidade de entrevistar a pessoa. Então assim, o futebol só podem opinar sobre o jogo, não podem fazer comentários sobre bastidor. Notícias de bastidor, por exemplo. O fez porque eventualmente o comentarista de jogo, que é um ex-jogador e não é jornalista, ele faz um comentário de bastidor porque é uma coisa simples, uma coisa que eventualmente ele tem uma fonte, o cara vai lá e fala para ele, pode falar essa informação é segura, pode falar no programa jornalístico, porque eventualmente ele tem fonte. Faz porque é uma certa simplicidade. Então, às vezes, em algumas profissões, de repente você só tem a prática, você pode aprender com isso. Bom, é isso. Então eu acho que só essa a minha opinião aí nas opiniões de Rica Perrone, tentando descaracterizar algumas ideias. A única ideia, talvez realmente, que eu tenho verificado aqui, uma delas que é uma ideia que eu já concordava antes, a questão, por exemplo, do cirurgião. Ou ainda, a questão que eu não tinha talvez pensado dessa forma, é se eu preciso eventualmente ser um jornalista para falar um tema de menor importância. Aí eu já não sei. Aí, realmente, porque eu não... Será que de repente você precisaria ser especializado nisso? Porque no tema emergencial, você tendo uma instituição de credibilidade, você pode falar. E dependendo da situação mesmo, sem fundamentação de autoridade nenhuma. Nenhuma instituição de credibilidade. Se você viu a olho nu e você não tem ninguém para falar aquilo, de repente você grava um vídeo no celular e vai. Então só esse tema é um pouco relativo. Não na questão de tema importante, mas na questão de temas menos importantes. Mas então no tema importante qualquer um pode falar qualquer coisa? Não, tem que falar com credibilidade. Mas, às vezes, no tema importante também tem a questão da emergência. Então, assim, são fatores que tem que se balizar. Portanto, eu não concordo, ou pelo menos acho que tem que ser mais balizado ou mais pensado um pouco. A opinião aí de Rica Perrone, que pode até fazer um trabalho jornalístico interessante, mas não sei se pode impedir tanto assim a questão da... Não só a questão do jornal, a questão da própria liberdade, seja de imprensa, liberdade de expressão. Porque nós podemos ter, como eu sempre digo, né, não seja apenas um especialista, seja também um generalista. Para poder, eventualmente, até dentro da sua especialidade, eventualmente ser ajudado, ser completado por opiniões, eventualmente mais genéricas até de outras áreas. Pô, isso aqui foi feito numa área específica. Pô, de repente eu faço alguma coisa isso dentro da minha área, de especialidade. Alguma coisa acontece numa outra área, eu falei, pô, de repente vou dar uma copiada, vou beber um pouco dessa fonte para de repente aplicar na minha área. São áreas diferentes, mas de repente funciona. Está sembrando o Luxemburgo, por exemplo, diz que algumas ideias que ele tem no futebol vinham um pouquinho, algumas ideias, alguma coisa, ele conseguiu pensar do basquete. Se não me engano, ele disse isso. Ou não sei se ele disse desse jeito exatamente, se a informação é exatamente essa, mas ele falou assim, pô, algumas coisas eu pensei do basquete. O basquete tem algumas ideias que são semelhantes ao do futebol e eu pensei, pô, isso aqui poderia ser usado no futebol. Então, assim, mas nesse caso esporte, eu poderia até pegar uma coisa, eventualmente, sei lá, genericamente, porque tudo pode ter a ver com tudo. Eu posso pegar uma coisa e dizer, pô, isso aqui de repente aplicado ao direito é uma coisa que dá para pensar. Então eu acho que há essas plausibilidades, né? É possível acontecer de uma coisa ter a ver com outra e a gente nem sabe, no início nem consegue exatamente imaginar essa relação. Outro exemplo que agora me ocorreu, por exemplo, tem uma antiga... É uma lenda grega, mas ela pode ter acontecido na prática, que foi... Eu não lembro o nome. Não lembro se é antigo ou não, o que é. Que falava sobre o sujeito que eventualmente a lei dizia para ele morrer, e daí o júri tinha que decidir se ele ia morrer ou não. A lei dizia que sim, mas aí o júri decidiu que não, alguma coisa assim. Então, eventualmente até da poética, ou até, vamos dizer, da filosofia, nós podemos eventualmente retirar algumas ideias para o direito, para o jurismo, vamos dizer assim. Ou nós podemos retirar algumas ideias de uma filosofia talvez mais clássica, mais pura, para a filosofia do direito. Né? Ou a ideia também da poética para a filosofia do direito. Então, assim, essas possibilidades dessa intersubjetividade, essa intersubjetividade interdisciplinar, isso é totalmente possível.
Então, assim, não, claro que a especialização é importante. É importante você saber, eventualmente, em que área você deseja se especializar. Agora, que você não pode beber de fontes externas, generalistas, que não necessariamente pertencem à sua área de expertise, é claro que pode. Claro que pode até aumentar a tua capacidade de compreensão, de interpretação das coisas e é isso aí, valeu? Acho que tentei deixar claro, porque Deus possa estar ajudando a esclarecer mais as nossas posições, mesmo em relação aos pontos em que eventualmente pode haver algum tipo de furo aí, na algum tipo de furo nos, seja no meu pensamento aqui, nas minhas ideias, ou seja algum tipo de furo também nos pensamentos e nas ideias dos outros. Valeu!